Não deu nem 3 meses e eu voltei, olha só, é um milagre da natureza. Hoje eu queria compartilhar com vocês todos os livros que eu li esse ano e uma breve impressão de cada um deles. Eu acho que vai ser divertido. Tenho muitos livros que são novos pra mim, tipo gêneros novos, gêneros que eu não gostei muito, outros gêneros que eu gostei bastante. Eu já tava vindo de uma depressão literária muito longa, né? Eu tava lendo muito mais livros técnicos, muito mais livros teológicos. E aí, esse ano, quando o ano começou, eu falei assim, cara, eu tô precisando muito dar uma relaxada na minha mente e ler livros diferentes, livros de escritores e escritoras brasileiras, coisas que falam sobre a nossa cultura, a nossa vida, outros também que não necessariamente sejam isso, mas sim, eu quero ler história, eu quero ler coisas que não sejam técnicas. O meu ano de 2025, ele começa com um autor novo que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E aí eu comecei a ler algumas sinopses. Eu sou muito crítica para comprar livros, porque se deixar eu compro muitos livros e não leio eles. Então eles acabam virando um acessório da estante ao invés de ser um livro que eu necessariamente vou ler, né? E para eu comprar esses livros, eu fiz uma grande pesquisa. Eu abri a Amazon, li sinopse, vi podcast falando sobre o autor e, tipo, tentando não receber spoilers das histórias, mas entender se eu ia gostar, porque foram os livros que abriram a chave desse ano, abriram a porteira dos livros desse ano. Então, eles tinham que ser livros que não iam me deixar entediada ou que não fossem me deixar meio sem vontade de ir pro próximo livro. E aí, os livros que eu comprei em janeiro foram esses dois, que é o Laços, do Domenico Starnoni, e o Línguas, também do Domenico Starnoni. Eu vou começar com Laços. O Aldo e a Wanda, eles são um casal. Eles têm um par de filhos, né? Um casal de filhos. E eles são casados há muito tempo. E aí, durante esse casamento, houveram algumas dificuldades, algumas questões ali. Eu não vou dar spoiler, mas a história se passa no passado e no presente, na verdade. Os filhos já estão grandes, já estão crescidos, eles estão já morando em outras casas, e eles dois ainda estão casados, viajando e etc. E aí a história fica fazendo esse paralelo entre o presente e o que aconteceu no passado, tentando resgatar também a memória desses filhos para que eles se lembrem o porquê que aquilo aconteceu e tal. Tudo isso emaranhado de uma situação que acontece na casa deles. Então eles saem de viagem, deixam a casa sob os cuidados dos filhos e alguém invade a casa e rouba algo, assim, revira a casa e tal. E aí, numa dessas visitas para ver se a casa tá bem enquanto os pais estão viajando, os filhos começam a tentar entender o que aconteceu ali naquela casa e tal. Não é um livro de suspense, tá? Esse lance do roubo da casa é bem um background mesmo. E serve como se fosse um veículo para que o drama apareça, para que a gente chegue até o drama familiar, para que a gente chegue até a dificuldade. Mas existe ali, por isso que ele fala que fluente como um romance policial, porque existe um pouco desse pano de fundo, mas não necessariamente é um livro de suspense, não tem a ver com crime nem nada. É um livro bom, eu gostei bastante dele. E tem o Línguas, que é do Domênico também. Eu li ele em janeiro. Línguas, ele também se passa na Itália, os dois livros são livros que se passam na Itália. Línguas acontece o seguinte, né? A gente tá dentro da rotina de uma criança, é um menino italiano, dentro ali de um núcleo familiar bem italiano. As figuras principais da vida dele são a avó dele, os pais, os amigos da rua e uma menina que aparece na vida desse menino, dessa criança. E aí a trama vai meio que se desenrolar nessa descoberta do menino enquanto criança, enquanto ele cresce, né? Então ele vai descobrindo coisas, paixões, ele vai descobrindo a história da família dele, ele vai descobrindo a história da avó dele. E aí depois passam-se anos e a gente tem acesso à figura dele do futuro, quem ele virou como adulto. Ele mergulha muito. O livro se chama Línguas, porque conforme ele vai crescendo, ele vai se aprofundando muito na questão linguística. Então, até o assunto de faculdade dele se torna línguas, por causa do passado da avó dele, por causa da cultura italiana. Eles também fazem bastante comparação entre os italianos, né? Aqui ele tá falando de Nápoles, por exemplo, mas ele compara o italiano antigo do italiano novo e vai criando uma relação da mudança da língua com também a mudança dele enquanto criança e agora adulto, da avó dele, do passado da avó dele, do passado do avô dele que morreu. Então, cara, é um livro muito familiar, é um livro bastante familiar, é uma história bem intrigante. Eu gostei bastante, eu confesso que eu gostei mais de Línguas do que de Laços, mas a escrita do Domênico é muito legal. E principalmente em Línguas,
como tem muita família, como tem muito dia a dia da família, você sente como se você estivesse num dia a dia de uma família brasileira. Porque se você já ouviu falar de famílias italianas, de filmes italianos, é aquela bagunça, meio que todo mundo se chama de primo, tem gente que não é nem de sangue e se chama de primo e tá dentro ali daquela bagunça que é aquela família, as pessoas que falam alto, que são muito expansivas. Então, nós que somos brasileiros temos um pouco dessa identidade também. Não sei se por causa das influências italianas, mas quando você percebe essa família na periferia de Nápoles, você consegue também identificar alguns fatores muito familiares pra gente que é brasileiro também. Então, janeiro a gente teve esses dois bonitinhos aqui. Teve mais um, mas ele não foi de ficção. Então, os livros de ficção de janeiro ficaram com Domenico Starnani Laços e Domenico Starnani Línguas. Domenico tem outros livros. Eu não comprei os outros livros dele porque eu queria avançar em outros escritores, outras escritoras, mas eu planejo sim comprar os outros livros do Domênico para ver se são bons também. A Hora da Estrela é um livro que eu não gostei de ler. Eu confesso que é um livro de fluxo de pensamento. E como eu ainda tô tentando descobrir os gêneros que eu gosto bastante, ele foi uma surpresa meio triste para mim. Eu confesso que, tipo, o nome da Clarice pesa muito por causa de toda a história que a gente tem, né? Ela é uma escritora que não é brasileira, mas ela se naturalizou no Brasil. Ela, se me falha a memória, ela é ucraniana, mas eu sei que ela não é brasileira. Então, por ser um livro de fluxo de pensamento, é um livro que ele demora a te entregar a história. Ele vai demorando pra te contar o plot, te explicar a personagem, ele demora pra te entregar o ouro ali. Tem gente que gosta, eu particularmente não gostei, eu gosto de livros mais fluidos. Tem um outro que eu li esse ano, por exemplo, que é o Velhos Demais pra Morrer. É um livro muito fluido, que tem 3 personagens, então eu senti bastante dificuldade de gostar da Hora da Estrela. Apesar de quando engata a história, quando a história pega e você começa a entender, você começa a fazer ligações dos personagens, entender o que a Clarice está querendo dizer, você começa a gostar um pouco da história, sim. Não é uma história ruim, mas a escrita, por ser fluxo de pensamento, me deixou muito cansado. Mas, né, o que dizer de Hora da Estrela, né? A gente tem a protagonista, que é uma mulher nordestina, que é a Macabea, né? Então, é uma mulher extremamente pobre, que existir para ela já é custoso. Ela é retratada em diversas vezes como uma mulher sem autoestima, que não vê valor em si. E aí você percebe que durante a história dela, algumas das suas ações são justificadas pela falta do valor próprio que a pessoa deve dar a si mesma, sabe? Então, grande parte da história você vê ela se colocando em situações, aceitando algumas coisas, vivendo uma vida realmente bem miserável mesmo e meio que sem perspectiva nenhuma de futuro, de vida, né? Até que ela conhece alguém, ela conhece um homem que vem a ser o seu namorado, né? Ela se apaixona por ele, e aí é como se nesse momento o que não tinha propósito na vida dela, ela acaba tendo que colocar ele como um propósito da sua vida. É tipo, ter um namorado pra ela é o ponto alto da vida dela, de tanta coisa ruim que já aconteceu, de tão miserável que a vida dela é, isso vira o ponto alto da vida dela, mesmo que esse relacionamento não seja um relacionamento bom pra ela, não seja algo que vai dar um futuro bom e que, na verdade, o cara não ama ela de verdade, não gosta dela de verdade, e ela meio que descobre da pior forma possível. Enfim, o final desse livro é bem triste, assim, particularmente você demora a entender um pouco o que aconteceu, mas se você gosta de livros de fluxo de pensamento, Clarice Lispector, A Hora da Estrela. E aí chegamos em Abutre. Abutre é um livro de contos que eu comprei lá na Feira do Japão que eu fui esse ano, a convite de um amigo meu que trabalhava comigo. Foi muito legal, foi uma feira muito divertida. E lá tinha um stand de livros, né? Livros de autores, de autoras japonesas, tinha bastante mangá, bastante HQ. E aí eu cheguei a esse livro, Abutre, dessa escritora chamada Marina Yukawa. Inclusive, foi ela mesma que me vendeu o livro dela, ela tava lá. Inclusive, ela assinou, né? Foi bem legal. Liandra, não deixe os abutres te comerem. Viva, com carinho, Marina. Achei muito legal. A coisa mais incrível desse livro, esse livro foi uma surpresa muito boa. Por quê? É um livro de contos, né? E geralmente livros de contos, pra mim,
eu tenho uma relação de amor e ódio com eles, porque eu gosto de ler histórias que vão do começo ao fim e eu gosto de me envolver com a história do livro. Eu não gosto muito da sensação de ler um conto que começa de um contexto pequeno, desenvolve o começo, o meio e chega no fim em algumas páginas. Eu gosto de ler o livro e o livro ser sobre aquele assunto e eu passar do começo até o fim lendo aquela história. Mas, cara, que livro bom que é esse Abutre. Muito bom mesmo. Ele tem alguns contos, tá? Se você perceber o nome dos contos, eles são todos meio bíblicos, assim. Setas que voam de dia, pecado original, a degradação. E aí, qual que foi o meu desafio? O que eu fiz comigo mesma para que eu conseguisse ler os contos, já que eu percebi no primeiro conto que eram muito bons. Eu falei assim, cara, eu vou ler um por dia. Então aí eu me coloquei essa meta e aí eu li um conto por dia. Foi bem legal. Eu acho que de todos esses, cara, eu vou te dizer quais são os meus favoritos, tá? Dentro do livro da Marina. É esse que chama Esmaecer. Esse conto, ele é sobre um casal, onde um deles é apaixonado por fotografia. E antes de eu continuar, é importante saber que a escrita da Marina, ela segue uma linha um pouco de terror, mas não é terror no sentido espiritual da coisa. É uma coisa mais. Quais são os limites da humanidade, sabe? Quais são os limites das relações? O quão de maldade existe num ser humano, sabe? Porque não tem, que eu me lembre, tá? Mas pela minha memória, não tem nenhum conto que seja terror espiritual, de demônios, de espíritos, de fantasmas e tudo mais. A maioria deles são contos ligados a relações humanas, relações de mulheres, traumas relacionados à vivência das mulheres. Então, é importante dar esse passo para trás, mas vamos lá. Então, o Esmaecer, ele conta sobre esse casal, onde o cara é muito apaixonado por fotografia. Só que conforme... Vou meio que contar o plot do conto, mas só para te deixar interessado também. Só que aí, conforme ele vai tirando fotos dela, ela percebe que, com o passar dos anos, ela vai desaparecendo. Tipo, partes dela vão desaparecendo. E ele nunca sai nas fotos junto com ela. E aí ela chega à conclusão de que, na verdade, ele não é apaixonado por ela, ele não ama ela, né? Ele ama tê-la, ele ama possuí-la. E aí, por isso, essa fissura que ele tem em relação a sempre tirar fotos dela. É um conto bem legal. Aqui dentro do livro ele tem umas 7 páginas, ou 8. E eu acho que por isso que eu me dei bem com esses contos, porque eles não são curtos, eles são contos longos. Então, por mais que sejam contos e você vá ler eles em um dia, na verdade dá pra ler mais de um em um dia, não dá essa sensação de, ai, foi uma coisa muito rápida, não teve tanta graça, pelo menos pra mim. Outro conto que eu gostei muito nesse livro chama Desfio. É um conto que critica um pouco o capitalismo, porém, ele tem um pouco daquela sensação de tem alguma coisa errada, mas eu não consigo dizer o que que é ainda. Espero que se a autora vir esse vídeo pelo menos uma vez na vida dela, ela não fique ofendida. Mas esse conto me lembrou um pouco de Fuga das Galinhas. Mas por causa da rebelião que deveria acontecer entre as pessoas que estão nessa história. Mas basicamente, né, sobre o que é a história. É uma menina que trabalha numa loja de fios de lã e tal, com a família dela. A família dela tem uma loja de fios. E aí, num dia, ela acaba se cortando, se furando e percebe que de dentro dela também saem fios, tipo, dos dedos dela saem fios. E aí, meio que rola uma exploração da menina pra vender os fios que saem dela. Mas, assim, a história é muito legal mesmo. Tortarado, cara, Itamar Vieira Júnior. Então, a gente tem aqui um dos bonitinhos desse ano, tá? Esse livro ele é dividido em 3 partes. Inclusive, a minha irmã, ela me fez um marca-páginas muito bonitinho. Deixa eu utilizar enquanto eu tava lendo. A mesma estética das espadas aqui da capa. Mas antes, eu preciso dizer que esse livro ele tem um background bastante histórico, do ponto de vista da escravidão, do ponto de vista afro-brasileiro, e, consequentemente, ele traz consigo também a herança das religiões e tudo mais. Você percebe que a inclusão dos santos, dos espíritos, da religião deles, serve um propósito narrativo muito bom, porque explica algumas relações, explica algumas situações que acontecem na história. Assim, se você é uma pessoa que não curte muito, não vai ser um bom livro para você, porque você vai ficar muito preocupada com essas questões.
Mas, sim, eu gostei da história, eu acho que a história é muito boa. É uma história que discute bastante a forma como o Brasil construiu algumas das suas relações raciais através do capital. Então, a gente tem uma relação dos donos de fazenda com as pessoas que moravam nas fazendas de graça em troca do trabalho. Então, vai ter muito pano de fundo histórico da forma como essas famílias se utilizavam do espaço para morar, porque elas não tinham onde morar, e em troca desse espaço de moradia, eles trabalhavam no mato, trabalhavam na roça, plantando coisas, colhendo coisas, cuidando ali das plantações. Então, se você quer ter um livro que te ajuda a entender através da ficção essas relações, esse é um bom livro. Eu confesso que enquanto eu lia ele é um livro que se passa, se não me falha a memória, ele é um livro que se passa na Bahia, mas eu tenho as minhas dúvidas, porque a minha memória é bem ruinzinha. E aí, enquanto eu lia ele, eu até comentei com o meu esposo que eu tinha a sensação de que eu estava sendo teletransportada para a infância da minha avó. Porque enquanto algumas coisas iam acontecendo, quando eles construíam o cenário de onde a gente estava indo, das plantações, do trabalho, das fazendas, a relação da família que morava nas plantações e da família dona da fazenda. As histórias ali, elas acabam se confundindo com as nossas histórias, né? Então eu confesso que tinham situações que eu olhava e eu lia e eu ficava assim, caraca, isso é super uma história que a minha avó me contaria. Então, por isso que pra mim o lance da religião não foi um impeditivo, não foi um obstáculo, porque a história ela é muito maior do que isso, assim, apesar de que eu sei que tem pessoas que vão discordar de mim e falar que não, está intimamente ligado à religião, não tem como separar os dois. Eu também acho que não tem como separar os dois, mas eu achei um livro muito bom. Então, se você conseguir passar por cima disso, vale a pena a leitura. Mas sobre o que é esse livro, além de todas essas coisas, né? Ele conta a história de duas irmãs e que acontece um acidente entre elas ali nas primeiras páginas do livro. Você meio que não sabe bem com qual das duas que aconteceu o acidente, porque uma narra a história e fala da outra meio que em terceira pessoa, só que você não sabe qual das duas que sofreu o acidente. Nenhuma morreu, mas rolou ali um acidente na história. E aí essas duas filhas são as filhas mais velhas dessa família, que mora na roça trabalhando, né, em troca em troca da moradia. E aí a história vai se passando enquanto elas são crianças, depois elas crescem, aí elas casam, e aí cada parte do livro conta o ponto de vista de uma delas. Então o livro é dividido em três partes. A primeira parte é uma das irmãs, a segunda parte é a outra, e a terceira parte é essa terceira personagem, que não é uma pessoa, não é uma personagem ativa na história, mas ela faz parte também da narrativa e explica bastante coisa que acontece no final. E aí as duas mulheres, né, as irmãs, elas passam por N situações na vida, situações traumáticas, situações desafiadoras, e aí você vai acompanhando o crescimento delas, vai acompanhando também a diferença de personalidade que uma tem da outra, isso fica bem nítido, e é legal porque o escritor, né, ele consegue dar um tom de voz diferente para cada uma delas, e a gente consegue perceber a diferença de personalidade, mesmo através da escrita, e eu acho isso muito legal. Então, Torturado foi um dos livros bem bons que eu li esse ano. Não foi o meu favorito também, mas certamente eu gostei mais do que A Hora da Estrela. A Metamorfose de Franz Kafka. Esse livro, eu ganhei ele da minha tia de aniversário. Ela falou assim: escolhe um presente de R$ 50 aí na Amazon que eu vou dar pra você. Eu falei: agora, eu quero a versão de capa dura ainda. E aí ela comprou pra mim. Muito obrigada, tia Leia. Esse livro é um livro muito bom, cara. Pra um cara que escreveu ele há tanto tempo atrás, ó, a primeira edição de Metamorfose, deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Mas só pra você ter noção, ó, o Kafka, ele nasceu em 1883 e morreu em 1924. Então não é um livro recente. Mas eu gostei bastante. É um livro antigo. Se você nunca leu, a breve descrição é que existe esse personagem principal, o Gregor Samsa, e ele acorda um dia, e a primeira coisa que você vai ler de sinopse, tá? Não é um spoiler. Ele acorda um dia e descobre que alguma coisa mudou, assim, no corpo dele, uma coisa esquisita mudou. E aí ele começa a fazer algumas perguntas pra si mesmo, tipo, o que aconteceu comigo e tal. Mas enquanto isso acontece, toda a história em volta dele vai se movendo junto também. E nesse livro, eu acho que a pergunta que o Kafka tá querendo fazer pra todos nós
E aí, interpretação minha, tá? Por isso que é o que eu acho. A pergunta que ele tá querendo fazer pra gente é: quando a gente perde a nossa utilidade pra sociedade, por que que a gente é tratado como insetos? Por que quando a nossa família, alguém da nossa família, passa por uma doença e acaba ficando incapaz, impossibilitado de fazer algo como trabalhar, como falar, por que que a gente começa a tratar essa pessoa como se ela fosse um bicho e não um ser humano que tem ainda a sua individualidade? Por que que ao passar por um acidente, ao passar por uma doença grave, a gente acha que o ser humano ele não serve mais pra nada, sabe? E aí, por isso que é a minha interpretação. Por quê? Em toda a história do Gregor Samsa, o que acontece, né, depois de acontecer a metamorfose com ele fica muito mais preocupado em cumprir com os compromissos dele do que em ficar bem. Ele fica muito mais preocupado no que as pessoas vão fazer sem ele, no que ele vai fazer e vai perder o trabalho dele, nos compromissos que ele precisa resolver, do que em entender por que ele tá naquela situação e o que ele precisa fazer para melhorar. E aí, conforme o livro vai se passando, você percebe que vai existindo uma desumanização do Gregor e ele vai ficando cada vez mais metamorfoseado e sendo cada vez menos humano. E, consequentemente, a família dele também vai tratando ele cada vez menos como ser humano e cada vez mais como bicho. É um livro muito legal para trazer esses questionamentos pra gente sobre a utilidade, sobre a individualidade do ser para além do que ele faz, para além das coisas que ele pode fazer por você. E eu confesso que dá uma pontinha de reflexão sobre o futuro, sabe? Sobre todos nós vamos deixar de ser pessoas ativas no mercado de trabalho ou ativas na vida como um todo. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, será que nesse futuro, que não é tão longe, mas também não é tão próximo, nós vamos ser tratados com a humanidade que a gente precisa? Ou só como um peso de, meu Deus, não aguento mais cuidar dessa pessoa. Não vejo a hora dele. Então, é um livro bastante legal para questionar essas questões. Essa foi a minha interpretação. Pode ser que tenha outras pessoas que tenham outras interpretações. Tá, eu vou pro meu antepenúltimo livro. Esse foi um dos favoritos. Certamente o maior livro que eu li esse ano. E eu fiquei tão orgulhosa porque é um livro de 350 páginas, cara. E pra quem não tava conseguindo ler nada, isso é muita coisa. Que é O Sol é para Todos. Esse livro só não é o meu favorito, porque o meu livro favorito desse ano, ele é de um escritor brasileiro e se passa num contexto brasileiro. Então, o propósito desse ano era realmente tentar ler mais literatura brasileira, e eu consegui. Ó, Clarice Lispector, Marina Yukawa, Itamar Vieira Júnior e o Vinícius... Qual é o nome dele? Vinícius Neres Mariano. Mas enfim, O Sol é para Todos. É um livro antigo pra caramba também. Olha, foi escolhido pela Liberty Journal como o melhor romance do século XX. Ele foi escrito em... O copyright dele é de 1960, né? Então, é um livro antigo também. O título original dele é To Kill a Mockingbird. Por isso que a capa é um passarinho. Mas em português a tradução foi para O Sol é para Todos. O que dizer desse livro? Cara, é um livro sobre racismo, sobre segregação, sobre um Estados Unidos tentando lidar com os débitos da escravidão e agora tentando lidar com a liberdade dessas pessoas pretas e, obviamente, lidando mal, né? É um livro que fala muito sobre essa transição entre um momento dos Estados Unidos segregado, onde brancos e pretos não podiam ocupar os mesmos espaços, e como a história é narrada por uma criança, por uma menina criança, você vai crescendo junto com ela as percepções. Então você começa o livro meio que zerada de algumas percepções, apesar de já ter suas próprias crenças e saber, né, que algumas coisas são erradas, mas pra gente do mundo de hoje. E você chega no final do livro como se o seu cérebro tivesse sido desenvolvido junto com ela, assim. Você começa a entender junto com ela algumas questões e construir junto com ela a sua própria opinião em relação ao que se passa na história. É uma história que tem alguns plots envolvidos, mas basicamente são duas histórias que se cruzam, né? A gente tem o pano de fundo da história da personagem principal,
que se chama Scout, ou é Scout. Ela é filha de um advogado e ela cresce numa casa que você não consegue notar ali na casa a presença de uma mãe, mas existe a presença de uma moça que trabalha na casa, que é cozinheira ou como se fosse uma espécie de governanta. Eu não lembro o título exato, porque eu li esse livro no meio do ano. Que é uma moça preta, que é uma mulher preta, e ela meio que cria a menina dela. Ela faz o trabalho de ser a mãe dela, porque a Scout não tem mãe. Mas tem lá a figura do pai dela, o pai dela é bastante presente, ela tem um irmão também. E aí, como o pai dela é advogado, ele passa a cuidar de um caso muito sério que acontece ali na cidade deles, no bairro deles. E a relação entre a menina e o caso do pai vão se desenvolvendo conforme a história anda. Por exemplo, ele não tem preconceito de cuidar de casos de pessoas pretas e de pessoas brancas. Ele meio que atende todo mundo. E o foco dele é sempre trazer justiça. Então você vai perceber nas falas dele que ele tá pouco se importando a cor da pessoa, ele só quer realmente que o caso seja resolvido e que a justiça seja feita. Só que como ali em volta daquela situação, daquela história, as pessoas ainda estão lidando com esse fim da segregação, com o fim dos efeitos da escravidão e ainda muito preconceito, muito racismo entre as relações, a menina também acaba sofrendo represália por causa do caso que o pai dela começa a tratar. E aí ela também precisa se entender de pensar assim, por que que eu estou sofrendo por algo que não é minha culpa? E por que que essas pessoas estão me odiando por causa de algo que eu não fiz? Só que, em contrapartida, também é o plot do caso que o pai dela tá resolvendo, que é um cara que supostamente cometeu um crime. No fim da história, a gente vai descobrir que, na verdade, não era bem assim, mas que também existe ali essa questão. Ele luta consigo mesmo pra pensar, cara, eu não fiz isso, por que que as pessoas estão fazendo isso comigo? Será que é só por causa da minha cor? Que com certeza era. Mas é um livro bem legal para discutir essas questões. Por mais que o tema seja extremamente sério, é uma leitura leve, por incrível que pareça. Eu não sei como que Harper Lee conseguiu fazer isso. Eu acho que talvez por ser a figura de uma menina, né? Uma criança contando a história acaba dando um pouco de leveza. Mas tem horas que não tem como, o clima pesa muito e tem que pesar mesmo, né? Esse é o propósito, a gente tá falando de racismo, né? Mas é um livro muito bom, foi um dos meus favoritos esse ano. Só perde pra ele, tá chegando. 10º dessa lista, Vamos Comprar um Poeta. Eu falei sobre ele no livro anterior. O que acontece nesse livro é uma crítica sobre o utilitarismo versus o inutilismo. Então, a gente está acompanhando o dia a dia de uma família que decide comprar um poeta, porque poetas são artigos de luxo para você deixar na sua casa. E aí, conforme eles vão convivendo com esse poeta, algumas coisas vão acontecendo na família e eles acabam culpando as coisas que acontecem de ruim por causa do poeta. Só que também é uma história narrada por uma menina criança. Então, 2 livros legais narrados por meninas crianças. E ela vai se desenvolvendo junto com o poeta. Então, o começo do livro é bem difícil de ler porque ele é extremamente utilitarista, materialista, tudo é dito nos mais mínimos detalhes numéricos possíveis. Só que do meio pra frente você vai percebendo que a poesia vai começando a tomar conta da história também. E é um livro divertido, você pode dar algumas risadas, é possível dar risadas lendo ele, sim. É um livro curto também, a história em si tem 90 páginas, então dá pra você ler em um dia se você quiser. É de um escritor português. E ele escreve esse livro num contexto de crítica por causa da sociedade portuguesa. No final tem alguns dados em relação a isso, sobre o porquê que o governo não tem investido mais em cultura, sendo que já é comprovado cientificamente que todas as artes, tudo que é cultural, alimenta a vida dos trabalhadores para além do que é monetário, sabe? Para que as pessoas entendam que não só o materialismo vai nos ajudar a sobreviver, mas as coisas que são abstratas, as coisas que são artísticas, o que a gente não pode mensurar, o que a gente não pode transferir, conter, lucrar, também são importantes e que, na verdade, essas coisas alimentam as outras para que a gente possa ser feliz para além do que é lucro, para além do que é material. Então é um livro bem legal, bem divertidinho, é um livro fino, foi uma descoberta interessante desse ano. E por fim, gente, O Homem, uma Máquina. Vinícius Neves Mariano com Velho Demais para Morrer. O que dizer deste livro? Ele definitivamente foi o meu livro favorito desse ano. Eu ainda tenho um livro para ler agora em dezembro, mas é difícil dizer se algum vai superar esse livro, porque ele é tão bom, a história é tão boa,
os personagens se completam, as histórias são envolventes, o tema é bom, o cenário é bom, a escrita é boa. Eu simplesmente não tenho palavras para descrever o quanto eu gostei desse livro. Mas vamos lá. O que que acontece, né? Nessa sociedade, os idosos eles se tornam maioria na população, o que acaba gerando uma espécie de crise econômica. E aí, lembre-se, você está no Brasil nessa história, é uma história que se passa no Brasil. E aí, por causa disso, acaba virando, eles acabam invertendo a lógica e jogando os idosos à margem da sociedade. Então, os idosos nessa história, eles são como se fossem refugiados, né? Se você assistiu o filme O Último Azul, é aquela vibe, é a vibe do cata-velho passando na sua rua, e se você vê um velho sem fazer nada na rua, o cata-velho vai lá, busca o velho e leva lá pra longe, leva lá pro retiro de velho, você nunca mais vai ver a sua avó na sua vida. Então é um pouco dessa vibe, só que um pouco mais violento. Então, os idosos eles são colocados à margem da sociedade, e aí surgem esses três personagens, né, que são três plots diferentes da história, que vão vivendo cada etapa dessa sociedade. Então, a gente tem uma criança, um adulto e uma idosa, que são os três personagens principais, e eles estão ali lidando com essa nova sociedade, cada um em um momento específico, onde ser velho é crime, né? É tipo, se você encontrar alguém que passou da idade limite, que no livro são 65 anos, essa pessoa precisa passar por um processo de eutanásia ou ele vai ser caçado pela milícia até cometer o oposto de viver. E aí, o que que é legal? Por que que eu gostei tanto desse livro? Conforme os anos passam, né, e eu tenho envelhecido, e essa é a palavra certa, porque a gente pode falar, eu estou ficando mais velha, estou crescendo, ou, enfim, eu estou envelhecendo, né? Eu tenho 26 anos agora, e talvez você que possa ser mais velho do que eu, possa estar pensando, nossa, não é nada. Mas é alguma coisa. Então, todos os anos que se passam, eu estou ficando mais velha, assim como você também. E aí, os 30 anos vão chegando mais perto, a gente começa a pensar sobre os 40, começa a pensar sobre os 50. Não só isso, as pessoas que eu amo também estão envelhecendo, os meus pais estão envelhecendo, as minhas avós estão envelhecendo. Eu não tenho mais os meus avós, ambos faleceram, mas as minhas avós estão envelhecendo, a minha bisavó está envelhecendo cada vez mais. Então, eu confesso que nos últimos meses, o assunto da idade tem sido um assunto onde eu tenho pensado muito, que eu tenho refletido muito. E esse livro, ele chega num momento perfeito, assim, onde algumas questões surgem, alguns pensamentos sobre política, sobre vida, né? Até o próprio livro do Kafka, que fala sobre a questão da utilidade da pessoa, até onde isso vai, o quanto nós estamos dispostos a cuidar das pessoas que, pelo resto da nossa vida, cuidaram de nós. Então, esse livro, ele trata bastante disso. Mesmo que seja uma distopia, se você pensar bem, a nossa sociedade está cada vez mais velha do que nova, né? A gente tem meio que uma inversão dessa pirâmide etária, principalmente no Brasil. Então é interessante olhar por esse ponto de vista, o que que os nossos governos fariam se isso fosse uma realidade? Será que seria a mesma coisa que eles fizeram nesse livro? E aí rolam bastante inversões de papéis, né? Então, nessa sociedade, são os jovens que têm preferência nas filas, são os jovens que têm preferências nos empregos. Algumas coisas já são realidade no nosso mundo atual. Só que é legal porque eles se confundem, né? Enquanto a gente vai lendo algumas coisas, a gente pensa, nossa, meu Deus, isso é muito radical, nunca aconteceria. Enquanto outras coisas que acontecem, você pensa, meu Deus, isso já é realidade, isso já acontece. Então, é um livro bem legal para questionar essas questões de idade, de utilitarismo, para questionar até quando é hora de você fazer algo, se existe ficar velho demais para algo, né? Então o título vem justamente assim, né? Velhos demais para morrer, porque até para morrer eles já são velhos demais. E aí tem esses personagens que são extremamente cativantes, você vai acompanhando a história de cada um deles. Tem a questão da milícia, que caça esses velhos e depois vendem e trocam dinheiro. Tem um background bastante social em relação a uma sociedade de idosos que vivem escondidas dessas milícias para que eles não sejam pegos. E também uma certa relação da maternidade enquanto você já é uma pessoa de idade, porque a personagem feminina do livro, que é uma mulher, ela é uma mulher idosa, só que ela está grávida. Então, a gente acompanha também esse dilema, né, de, tipo assim, o pessoal questionando, como assim? O que que deu na sua cabeça de engravidar agora e tal?
isso não é certo. Então, tem muita coisa legal desse livro. É um livro de uma escrita muito gostosa. Certamente o meu livro favorito desse ano. Por fim, é isso. Esses foram os livros que eu li esse ano de ficção. Eu fiquei muito orgulhosa que eu consegui ler todos eles. Basicamente, um por mês. Falta o de dezembro ainda, mas eu queria gravar esse vídeo logo para falar um pouco sobre eles. Eu confesso que o tempo vai passando e eu estou ficando cada vez mais animada para ler, um pouco sem a pressão de preciso ler o mais rápido possível, todos os livros possíveis. Eu quero ler livros que eu goste, não livros que eu acho que eu devo gostar, mas eu também tô feliz que eu tô começando a aprender bastante coisa sobre gêneros, então eu já sei identificar os gêneros que eu gosto, os gêneros que eu não gosto. Eu pego referência de livros que eu gostei bastante e comparo para ver se vai no mesmo caminho, para ver se eu vou gostar também, e de livros que eu não gostei tanto e vejo se vai ser igual, se não vai ser. Mas, assim, eu confesso que eu tô ansiosa pelo ano que vem. Eu não sei se eu vou manter a mesma meta de ler um livro por mês, mas eu gostaria de fazer como a nossa ex-presidente e dobrar a meta. Então, 2 livros por mês seria interessante, mas eu não sei se isso é viável e se isso é possível na rotina, né? Mas enfim, contanto que pelo menos seja um por mês já vai ser de grande ajuda. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar todos os livros vinculados aqui. Então, se você tiver interesse em comprar, compra pelo meu link, para você me dar a comissãozinha para eu conseguir comprar mais livros e fazer outros vídeos sobre livros, para depois eu fazer mais livros sobre livros e depois mais vídeos sobre livros com as comissões dos livros que vocês compraram nos meus vídeos. É isso.